Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo inédito, mais uma roda de parola inédita da quarta temporada do canal dos Paroleiros. Nessa semana, parola número 148, a primeira dentro do novo tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós estamos falando sobre a pergunta que Deus fez para Adão, que está registrada nas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Bom, quando Deus pergunta, então, para Adão, Adão, onde você está? A gente já concluiu aqui no primeiro bloco, de que, como o senhor sempre fala, de fato e de verdade, Deus já sabia a resposta, Deus sabia onde Adão estava. O que Deus queria, na verdade, é que Adão parasse e fizesse uma autoanálise e pensasse assim, bom, aonde foi que eu me meti? Aonde foi que eu me coloquei? E eu quero trazer, meninos, um desafio para a gente nessas próximas parolas, né, que eu não vou dizer aqui para quem está nos acompanhando quantas serão, mas posso dizer para vocês que vai ser mais do que 15 novamente. Mas eu queria fazer um desafio para a gente nesse segundo bloco, de todas as nossas parolas, a gente contextualizar essa pergunta para os nossos dias, né, trazendo essa questão para os nossos dias. E aí, então, eu fico tentando aqui imaginar na minha mente criativa um momento em que Deus se encontra com cada um de nós e faz a seguinte pergunta: e aí, aonde você está? E a minha grande preocupação, eu confesso para vocês, que é me cuidar e me preservar a ponto de não ser pego me escondendo dele. O Ilcinho falou a respeito de se esconder de Deus como um ato de vergonha, né? Como um ato de entender que não é mais digno de estar na presença de Deus, mas olha só que coisa interessante para a gente meditar junto hoje, gente. Mesmo Adão caindo, Deus ainda assim vai ao encontro dele. Se fosse um Deus que simplesmente virasse as costas para o pecador, seria muito mais fácil e muito mais prático simplesmente abandonar Adão e Eva lá no jardim e falar: não volto mais aqui, porque afinal de contas vocês pisaram na bola, né? Escaparam a marcha, como o Ilcinho fala. Mas o fato é que Deus, mesmo dentro da sua infinita santidade, ele toma o impulso de ir ao nosso encontro e falar assim: olha, mesmo depois de você ter errado, eu estou aqui com você. Assim como acontecia na viração do dia antes da sua queda, depois da sua queda eu continuo aqui do seu lado. Eu continuo me interessando por você, eu continuo me importando com você. Isso nos faz parar para pensar, meninos, qual que é a condição nossa atual de vida? Se Deus descesse hoje, né, como fez lá em Gênesis 3, e virasse para cada um de nós hoje e perguntasse: Sean, aonde você está? Will, aonde você está? Paulinho, aonde você está? Como é que seria hoje a nossa resposta para ele? Queria passar essa bola para vocês agora um pouquinho. Arthur, deixa eu só dar uma incrementada. Você estava falando aí, eu estava pensando exatamente no que você estava dizendo, né? Porque para Deus seria muito mais fácil. Vou fazer um outro bonequinho de barro e vou começar tudo de novo. Mas quando Deus busca Adão, quando ele vai atrás deles, ele não fez nenhum mal para Adão nem para Eva. Eles acabaram colhendo aquilo que ele disse que iria acontecer. Quer dizer, aí a gente vê que Deus cumpre a palavra dele, né? Mas é muito interessante se muitas pessoas creem ou picham Deus de uma maneira como um Deus carrasco. E se a gente olhar, a gente vai olhar aqui, a gente vai ver o caráter de Deus, a misericórdia de Deus indo atrás de Adão. Se é um Deus todo-poderoso, tal, ele podia começar tudo de novo, mas ele foi atrás daquele que foi o primeiro, né? Ou daquele primeiro casal. Então, para mim, isso mostra muito
a compaixão, a misericórdia de Deus pelo ser humano já dentro dessa situação nova, aonde era tudo o começo, e aí eu fico vendo isso, esse amor de Deus, que ali mesmo já faz promessas, como o Senhor disse, já fez promessas apontando lá na frente, a tua descendência, né, através de um novo homem, que seria Jesus, eu vou pisar a cabeça da serpente, e tudo isso aqui vai mudar. Então eu queria frisar nisso, assim, a gente tende a sempre olhar para o lado negativo, mas quando a gente examina, a gente tem que olhar para o lado de amor de Deus, o amor relacional, né? Se relacionou, o filho dele entra na galeria da fé, o outro filho volta a adorar, e a descendência dele a gente vai vendo que Enoque, né? Deus toma ele para si, depois vem Noé, enfim, e por aí vai. Então a gente vê que é um Deus que não abandonou a humanidade, ele nunca abandonou a humanidade. Na verdade, há condições, há leis espirituais que ele criou e que ele anda pela palavra dele, né? E eu espero, Arthur, respondendo a tua palavra, é que quando ele me chamar, às vezes que eu ouvi o Senhor me chamar pelo nome, né, e eu ouvi ele dizer por 2 vezes, Xandão, Xandão, eram situações que eu ia aprontar. Tudo bem que eu era eu era novo convertido nessas 2 situações, e eu ia pecar. E eu escutei Xandão, Xandão. Entendo que bem pelo fato de ser novo convertido. Hoje, depois de muito tempo, você já vai entender, depois de 20 anos aí, um pouquinho mais de 20 anos de estrada, você vai entendendo que quanto mais você vai se aproximando, se relacionando, tendo experiências com Deus, o buraco vai ficando mais embaixo. Prova disso é Moisés, prova disso é Davi, e eu não estou nem me colocando no nível deles não, pelo amor de Deus. Mas pode ver que quando eles tiveram os seus erros, a cobrança ela foi diferente para eles, mas porque o grau de intimidade era maior, né? Então era outro nível de relacionamento. Então Deus também não podia deixar de cobrá-los de uma maneira diferente. Mas respondendo a tua pergunta, se ele me chamasse hoje, eu poderia um dia falar que nem Samuel, fala que teu servo ouve, né? Fala comigo, né? Eu quero, onde eu estou errando, né? O que eu preciso me consertar? O que eu preciso alinhar meus planos com os teus planos? Eu sinto que é isso que muitas vezes a gente, como igreja, precisa parar um pouquinho toda essa maluquice que a gente está vivendo, e aí a gente está meio que nem a figueira, não a das vestes, né? Foram folhas de figueira que eles fizeram. Nós estamos muitas vezes como a figueira que Jesus amaldiçoa, né? Se existe algum link, eu não sei, mas a figueira que Jesus amaldiçoou, ela não tinha fruto, ela era bonita, mas não tinha fruto, né? E aí talvez seja isso. Tô dando fruto, e essa semana eu tive uma experiência tão legal, assim, eu mudei minha maneira aqui de oração, de leitura, para bem como foi no começo da minha conversão. E, pasmem, começou a acontecer coisas que aconteceram no começo da conversão. Então, eu fiquei muito aleluiado, assim, de entrar num lugar e as pessoas, de repente, caírem no assunto do Senhor, e aí, né? E aí, você sentir rolar e aquele clima todo, o lugar para, né? Eu fui cortar o cabelo, eu fiquei 2h30 e não entrava ninguém. O salão do rapaz não para. Mas eu entendi que era um momento. Tinham 3 irmãos. E eu consegui falar com os 3 um pouco de Jesus ali. E aí, depois de 2h30, entrou um cliente, sentou na cadeira, entendi que acabou o tempo e eu fui embora. Mas fala que teu servo ouve, né? Eu quero dar fruto. Acho que se Deus falar comigo, seria nesse sentido hoje que eu gostaria de responder. Essa pergunta, eu quero voltar um pouquinho atrás aqui, porque tem 2 textos. Primeiro, uma menção de Agostinho, que ele vai dizer basicamente, assim, parafraseando, né, o que ele fala em sua obra Confissões fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração, até que repouse em ti. Que basicamente, na essência, existe um vazio no coração do homem, que apenas Deus ele é capaz de preenchê-lo, né?
Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, vai dizer que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que fez até o fim, né? Olha que interessante, a eternidade ela está no coração do homem. E aí em Jeremias 31, 3 vai dizer assim, que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Então, veja por que Deus ele nunca abandonou a humanidade, a sua criação, a sua imagem e semelhança. Ao contrário, ele sempre trouxe o homem para perto de si, porque existe dentro do homem uma carência, uma necessidade, a ponto do próprio apóstolo Paulo ele dizer isso no livro de Romanos, né? Então, veja que quando nós estamos falando sobre uma carência, nós estamos apontando para o próprio Deus. Não é à toa que muitas vezes nós falamos algo dizendo, olha, você tem um vazio no teu coração, você tem que preencher com essa religião, você tem que preencher com esse estudo, você tem que preencher com aquilo outro. Agostinho está dizendo, não, é o próprio Deus que vai te preencher. O apóstolo Paulo ele vai dizer que tem que habitar ricamente em nós a palavra de Deus, ela tem que ser suficiente para nós. E quando ela é suficiente para nós, nós vamos encontrar na própria palavra que é Cristo, o Verbo encarnado, né? O preencher do nosso coração. Aquela mulher, ela 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha, colocou a fé dela em tudo. O coração dela estava pautado nos médicos e ali, quando ela se encontra diante de Jesus, ela recebe a cura. Nós vamos pegar aquela mulher de João, capítulo 4, aquela mulher, ela já estava no 6º marido, e aí Jesus fala, nenhum desses homens te preencheu, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma água que ela vai te preencher e do teu interior vai fluir. Sabe de uma coisa? Essa mulher, ela tem algo que era um vazio no coração dela e ela é cheia, ela é preenchida, porque ela fala assim, vejo que tu és profeta, e ela se torna uma das primeiras missionárias na Bíblia, ela sai pregando para tudo quanto é canto. Você pega o Genezareno, ele estava cheio de espíritos demoníacos, mas quando ele se achega diante de Deus, ele é liberto, ele é livre, e ele vira para a ponta de Jesus, em estação, e fala, quero ir contigo. Jesus fala assim, não, você tem que voltar para os seus e falar daquilo que foi feito. Então, dentro desse contexto, quando nós discernimos a respeito da posição que nós estávamos como pecadores, que éramos, nós precisamos discernir um ponto aqui, porque o Senhor estava nos atraindo para Ele. Quando o homem se achega diante dele no Éden, sabe, a primeira coisa que o homem tentou fazer foi, rapaz, eu vou me achegar diante dele, e eu não posso me achegar de qualquer jeito, então vamos fazer umas vestes aqui. Mas lá em Hebreus vai dizer que ele, Jesus, através da morte e ressurreição, ele abriu vivo e novo caminho. Esse vivo e novo caminho já está aberto para mim e para você. E esse vivo e novo caminho faz com que o outrora, que éramos pecadores, aquele que estávamos num charco de lama, fomos tirados do charco de lama e colocados sobre a rocha. E quando nós somos colocados sobre essa rocha, nosso nome agora é chamado Justiça de Deus. Não existe mais condenação, não existe mais peso, não existe mais culpa, não existe absolutamente mais nada. Paulo vai dizer, quem intentará acusação contra um eleito do Senhor? É o Senhor quem o justifica. E, de novo, todos nós aqui temos o berço metodista, nós vamos falar a respeito daquilo que é a doutrina básica de todo metodista, é a doutrina básica pregada por John Wesley, é a justificação, é a santificação, e aí aquilo começa a preencher o nosso interior. E quando isso preenche o nosso interior, nós vamos ver que aí não vai ser sexo, não vai ser droga, não vai ser a bebedice, não vai ser a glutonaria, não vai ser a balada, não vai ser absolutamente nada disso que vai preencher o meu coração, mas vai ser Cristo, a esperança da glória. Então, Arthur, se me perguntarem onde eu estou hoje, eu posso dizer para você, e isso não vai soar de forma alguma petulante, arrogante, mas eu vou dizer, hoje eu estou na rocha, porque eu fui tirado do tremendal de lama, e nós já falamos numa parola, num ambiente mais descontraído,
quando certa vez estava eu e Paulinho tomando tereré, e eu contando da minha conversão, ele contando da dele, a Flavinha chega e pergunta, vocês estão disputando quem era mais pecador? E eu sempre falo, quando eu digo isso, eu não sei se o Paulinho vai lembrar dessa conversa, a gente estava lá em Dourados, e só faltou ela falar assim, se Paulo tivesse aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, né? Ele diria o seguinte, dos pecadores eu sou o maior, né? Então, eu posso dizer para você assim, e isso é muito importante, ter esse nível de consciência, porque em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo nas nossas vidas. Aleluia. Eu acho interessante, meninos, como intencionalmente o Senhor ele vai dando meios para que a gente possa se alinhar com Ele, né? Porque olha só, a fala de Deus lá em Gênesis, no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer, né? Então, o que deveria acontecer? Sejamos pragmáticos. Comeu, caiu duro. Obrigatoriamente a coisa tinha que ser dessa forma. A partir do momento que Deus dá para Adão e Eva uma segunda chance, isso já é um sinal, né? E aí o Will sinalizou muito bem a questão do animal. Foi o Will que falou? Foi o Arthur que falou? Né, o Will sinalizou muito bem a questão do animal, a roupa, né? Isso foi no primeiro bloco. A roupa que Deus prepara, né, para eles, obrigatoriamente houve derramamento de sangue para que eles pudessem ter uma nova identidade. A roupa ela tem essa característica, né, de identificar a partir do novo momento que eles estariam vivendo, porém absolvidos daquela morte que seria o resultado do seu pecado. O salário do pecado continua sendo a morte, no entanto, a morte eterna, né? Mas ali Deus demonstra, a partir de Adão, Eva e do banimento do jardim, mas a transferência para uma outra condição, de que Deus ele dá uma segunda chance para o homem a partir do derramamento de sangue, ou seja, a partir de Jesus. Isso é tão real que, se assim a palavra abre-se, se assim a Bíblia abre-se, nada mais justo do que assim a Bíblia fechar-se. Porque a palavra diz que Deus não muda e sobre ele não há sombra de variação. E, de fato, se a gente olhar Apocalipse, de uma maneira mais específica, as epístolas às 7 igrejas da Ásia Menor, com exceção a Filadélfia, né, capítulo 3, verso 7 de Apocalipse, 7 e seguintes, com exceção à igreja de Filadélfia, todas as outras 6 igrejas estão recebendo do Senhor uma orientação de alinhamento, para que elas voltem para a posição que Deus as havia colocado. A gente já convencionou no primeiro bloco, vamos rebuscar isso, de que a pergunta, onde estás? Ela poderia ser, inclusive, traduzida da seguinte forma: por que você, Adão, está fora da posição que eu te coloquei? E se a gente olha para aquelas igrejas lá de Apocalipse, por exemplo, a igreja de Éfeso, capítulo 2, a partir do primeiro verso, Deus pergunta para eles, escuta, por que vocês saíram da posição? E Deus dá uma ordem de alinhamento lá no versículo 5. Lembrem de onde vocês caíram, né? Então voltem lá atrás. Se a gente continua a leitura e vai para a igreja de Esmirna, no versículo 8 do capítulo 2, Deus faz essa pergunta, escuta, por que vocês saíram da posição? E lá no verso 10, Deus diz assim, ó, parem de temer aquilo que vocês têm que sofrer. Encarem a realidade do ministério de vocês. Se a gente avança a leitura e vai ler a recomendação à igreja de Pérgamo, lá a partir do versículo 12, Deus faz a mesma alusão a eles, dizendo, vocês saíram da posição, só que eu quero que vocês se arrependam lá no verso 16. Arrependam-se do que vocês aprontaram. A palavra de alinhamento. Lá no verso 18, a partir do verso 18, Deus começa a falar com a igreja de Tiatira. E no versículo 25, Deus fala para a igreja de Tiatira o que era necessário eles fazerem para voltar à condição anterior. Dizendo, ó, tudo eu já dispensei sobre vocês, agora vocês conservem aquilo que eu já dei para vocês. Depois, a partir do capítulo 3, verso 1, Deus vai falar com a igreja de Sardes.
E Deus vai ter a mesma denúncia a respeito de Sardes. Sardes saiu da posição que deveria estar. Aí lá no verso 3 ele fala assim, ó, lembrem-se daquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, guarda tudo isso, coloca tudo isso em prática, né? Então, uma palavra de alinhamento. Depois em Filadélfia, posteriormente, por fim, vem a igreja de Laodiceia, lá no verso 14. E a ordem que Deus dá para essa igreja de Laodiceia é a seguinte, ó, compra colírio de mim, né, no verso 18, para que vocês possam enxergar direito. Então, são palavras que Deus vai dando de alinhamento. Como Jesus, por exemplo, quando depois de Pedro haver negado, quando Jesus ressuscita, ele vai até Pedro e diz assim, Pedro, vamos resolver uma conta que ficou em aberto aqui. Você me ama? Né? E Pedro fala, amo. Então tá bom, então vamos realinhar o seu ministério. Cuida das minhas ovelhas. Para que Jesus chamou Pedro lá atrás? Para ser pescador de homens. Para cuidar de quem Jesus levantasse. Para cuidar daqueles que fossem salvos. Pedro deu uma escapada de marcha. Agora Jesus traz ele de volta. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você tem certeza que você me ama? Sim, eu tenho certeza, Jesus. Então beleza, vamos lá, vou te alinhar de novo. Cuida das minhas ovelhas. Ô Pedro, vamos lá, para não ficar dúvida nenhuma. Você me ama? Amo, Senhor. Então tá bom, mais uma vez. Cuida das minhas ovelhas. O que é isso? Palavra de alinhamento. A despeito da tradução, dos termos que são usados, o ágape, a resposta com filéu, tá? Deixa isso de lado. Deixa isso para outro momento. Mas a resposta aqui, a tônica aqui é Jesus realinhando Pedro à posição da qual ele não deveria ter saído. Né? Na caminhada do ministério pastoral, tanto com muitos discípulos, quanto com muitos pastores que Deus me dá a oportunidade de pastorear nesses quase 20 anos de ministério já. Vez ou outra, eu me vejo na necessidade de levar algum discípulo, seja ele pastor ou não, seja ovelha, algum discípulo à sua posição de volta, dizendo assim, escuta, me conta um pouquinho acerca da tua conversão, me conta acerca do teu chamado, me conta acerca do teu ministério. E eu vou percebendo que pessoas que perdem de vista a identidade do seu ministério, facilmente elas vão perder de vista a posição que deveriam estar. No ano de 2010, queridos, portanto, há 13 anos atrás, era outubro de 2010, para eu não ser, não correr o risco de errar, ou dia 11 ou dia 12. Era um dos dias que eram feriado, dia 11 é feriado no Mato Grosso do Sul, em um dos 2 dias, ou 11 ou 12. Eu atendi a um pastor com uma crise de identidade, uma crise ministerial. E no meio desse atendimento, nós estávamos em um retiro, eu me assentei com um pastor muito mais experiente do que eu. Já bispo da igreja Adonias, da igreja metodista, já falei o nome, né? Já bispo da igreja metodista, me sentei com ele, e ele falou assim, você está aconselhando o pastor lá, está com alguma crise? Falei, tá. Ele falou assim, leva ele ao início do ministério, leva ele ao chamado. Quem sabe boa parte da crise dele vai ser resolvida ali. Aquilo ali foi uma ministração muito poderosa para aquele pastor, né, de levar ele ao início do ministério, ao início do chamado. Mas mais poderosa ainda para mim. Não que eu tivesse alguma espécie de crise, mas para mim isso passou a ser vacina, passou a ser imunizante a alguma espécie de crise. Porque quando uma espécie de crise, uma tentativa de crise, ou bons motivos para eu ter crise, batem à minha porta, isso é o tempo todo, né? Isso é o tempo todo, eu volto lá no começo. Como é que foi o meu chamado? De onde Deus me tirou? O que Deus fez comigo? O que Deus reservou para mim? Qual a tônica daquilo que Deus espera de mim? Então, visitar essa posição, para mim, sempre é uma posição de alinhamento. Então, assim como o Wilson falou, assim como o Chan tocou, de maneira nenhuma aqui eu quero ser demagogo e nem otimista. Apesar das minhas falhas, apesar de muitas vezes eu olhar para fora da posição que eu deveria estar, eu posso afirmar
que frequentemente eu sou levado pelo Senhor, o mesmo Senhor que me chamou lá em algum momento de 2002 para o exercício do ministério, eu sou levado pelo Senhor a visitar a condição do meu chamado, para que eu possa relembrar o que Ele espera de mim, colocar em prática mais uma vez o que Ele espera de mim e me alinhar com a posição que Ele espera que eu esteja. E até hoje, eu falei de quase 20 anos de ministério, até hoje, com a graça dEle, debaixo da misericórdia dEle, essa fórmula tem dado certo. Amém. Sabe que eu tenho escutado vocês falar e refletido? Eu fico imaginando se exatamente nessa pergunta que Deus fez para Adão, se de fato o que Deus esperava era uma palavra de arrependimento de Adão. Se Adão simplesmente tivesse voltado para Deus e dizer assim, Senhor, é verdade, eu pequei, me perdoa. Será que tudo não teria sido diferente? Será que quando Deus pergunta para mim e para você, Arthur, aonde você está? Será que Ele não espera de mim um gesto de arrependimento? Um gesto de reflexão? Falar assim, Senhor, é verdade, eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Recalcula a minha rota. Porque tão importante quanto saber aonde eu estou é ter a convicção de que para onde eu estou indo. Porque as escolhas que eu faço hoje determinam o meu destino de amanhã. A nossa vida ela é feita 100% delas de escolhas. Eu não escolho o que acontece comigo, mas eu escolho como eu reajo ao que acontece comigo. Então, ter uma autoanálise e o tempo inteiro a gente está colocando a mão na consciência e pensando aonde eu estou e para onde eu devo me mover para chegar ao meu destino, isso deve ser parte de um exercício talvez de todos nós. E todos os dias, e aí eu quero fugir um pouquinho do estereótipo de lugar só de pecado, né, da queda de Adão, mas eu acho que essa é uma pergunta que, de repente, Deus poderia fazer para todos nós, todas as manhãs. Todas as manhãs, quando a gente senta e faz a nossa devocional, Deus vira para mim e fala assim, cara, onde você está hoje? E eu vou ter que mostrar o meu coração para Ele e falar, Senhor, eu estou nessa condição aqui hoje. Hoje meu coração está assim. Hoje os meus olhos estão olhando para tal direção. Então, Senhor, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita longanimidade, Ele me acolhe e fala assim, vou redirecionar a sua rota, porque eu sei aonde eu quero você, aonde eu te coloquei e aonde eu quero você de volta. Que essa seja a nossa reflexão de hoje, meninos, que essa seja a lição que fica para essa paródia de hoje. E a nossa pergunta... Oi? Deixa eu só colocar um fundamento nisso que você falou, porque eu acho que você tocou num ponto muito legal. Quando você fala, né, que não apenas a condição de pecado, essa pergunta ela deve ecoar na nossa mente. A própria palavra, ela já pressupõe que hoje eu não posso estar na mesma posição de ontem. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel e só vai completá-la no dia de Cristo Jesus. Quer dizer, enquanto não chegar o dia de Cristo Jesus, seja para todos nós, ou seja para cada um de nós, né, que o dia de Jesus pode chegar para mim amanhã, e pode chegar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos para vocês. Né? Se chegar para mim amanhã, contra a minha vontade, eu não estou com nenhuma pressa de ir, deixo avisado aqui, registrado isso. Né? Mas pode chegar a qualquer momento. Mas até o dia de Jesus chegar para cada um de nós, ou para a igreja, para a noiva, para todos nós juntos, enfim, até o dia de Jesus chegar existe um investimento. Isso obrigatoriamente me coloca em uma condição de consciência de que hoje eu não posso estar na mesma condição de ontem. Eu tenho que estar melhor. Então, obrigado, Arthur. Você levantou uma bolona que eu não podia deixar ela passar. Maravilha. Então, nós vamos chegar ao final dessa parola número 148,
a primeira dentro do novo tema Perguntas de Deus. E fica aqui o nosso convite para você nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, também no YouTube, onde você vai ativar a sinetinha aqui, curtir esse vídeo, compartilhar. E se você gosta do formato de podcast, nós estamos nas maiores plataformas online. Escolha a que seja melhor para você. Um grande abraço. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais uma pergunta de Deus para você. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.